Olá pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje vai ser o dia que eu vou comentar o primeiro ato do terceiro volume do livro do Rafael Dracon, né? Que é esse aqui, está na minha mão, é um volumaço. Então, olha, aqui é onde eu tô. Eu comecei já o segundo ato, mas hoje eu vou comentar só o primeiro. E assim, eu não acho que acontece um milhão de coisas como era ocorrido nos livros precedentes, mas claro que são os mesmos personagens praticamente, então sim, temos assim uma noção do que acontece com cada um deles. Então, por exemplo, é, a Ariana, a Chapeuzinho Vermelho, ela cada vez está mais iniciada nesse mundo da bruxaria. Então, como os poderes dela vão aumentando, então ela também assim vai ficando um pouco mais, digamos, próxima a esse universo da magia branca. Então, mas assim, ela tem aquelas visões que eu comentei, eu acho, no outro vídeo, que ela vê o que acontece em outras dimensões. E, bom, tem uma parte assim que eu achei um pouco forçação do Rafael, que, bom, é até engraçado, tá? Que ela diz que ela vê um outro mundo, um mundo onde as pessoas são meio humanos, meio felinos, e que tem, por exemplo, uma felina poderosa, assim, que ela corre muito rápido, tem um bastão, tem um homem que tem um chicote e desaparece, tem um que tem uma espada. Ou seja, para quem conhece bem do que estamos falando, são os Thundercats, né? Aquele desenho animado dos anos... Ixi, meu Deus, de quando que é os Thundercats? Será que é o final dos anos 80? Ou comecinho dos anos 90? Não vou lembrar. Eu acho que é mais final dos anos 80. Então são os Thundercats. Então eu achei engraçado a referência. Falei que é um pouco forçação, porque, nossa, enfia até o desenho dos Thundercats no meio. Logo, logo vai estar o He-Man, o Esqueleto, a She-Ra. Tem, assim, eu não lembro já no finalzinho do segundo volume, ou agora no primeiro, que a Maria leva um pé no traseiro, né, do Axel, porque ele tem uma prometida, então não é possível continuar a relação com a Maria, né? Aí tem aquela coisa, aquele dramalhão, né? Ai, sai daqui, some da minha vida. E aí ela chora, aí ele vai, depois ela acaba pedindo ajuda para outra coisa. No final do segundo volume, eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se eu comentei que... Sim, eu comentei. O João tem que duelar contra um bruxo e ele ganha, né, esse duelo. E como ele é só um aspirante a espadachim, digamos assim, ele causa uma certa surpresa aos cavaleiros que estavam lá, outras pessoas que conheciam muito bem essa arte do manejo da espada, e ele acaba recebendo um convite, né, para integrar essa elite. Então, eles falam, ó, a vida de um cavaleiro, não sei se é cavaleiro, esqueci o termo que ele utiliza. Ele diz, não é nada fácil, nós vamos judiar de você, mas assim, é uma ascensão social, né? Ele topa, ele fica honrado, então nesse primeiro ato desse livro, volume 3, ele está assim, passando por essas provações, estão judiando dele, estão esfolando ele, jogando água fria para acordar ele, e fazendo ele comer comida de animal, ou seja, assim, tem muita humilhação, mas ele sabe que é uma fase, que é uma etapa, então ele está segurando as pontas. O que mais? Tem a morte, né, do melhor amigo do Axel, aquele troll, que ele finalmente anunciado de maneira um pouquinho mais detalhada. No volume 2 já comenta, no finalzinho do volume 2, diz que o Axel e esse troll, o Muralha, que é o nome dele, seria a última vez que eles iam se ver. E então, logo no primeiro ato desse volume, diz que, né, o Muralha ele morreu. E então o Axel ele vai buscar quem que é o assassino do seu melhor amigo, e que ele fica arrasadão, né, com a morte do Muralha. E ele vai lá com o corcel dele, com a águia dragão, a bicharada que ele gosta tanto. Aí, nossa, ele enfrenta umas coisas doidas, tem umas peripécias, tem uns moicanos, tem
Eles caminham lá, correm com o cavalo sobre as águas do mar. Tem assim, umas coisas doidas, onda gigante. Aí eu só sei que ele para no mundo dos elfos. E talvez eu acho que a pegada mais importante do primeiro ato, e também acredito que seja um elemento chave da obra em si, é a descoberta de uma criança, digamos, lá do reino, ele vai para o mundo dos gigantes. Então, estão se lembrando da capa que eu falei do João e o pé de feijão? Aqui não vai João, né? Porque já tem o João e a Maria, ele não deu o nome de João novamente, ele acho que deu o nome de Jaque. Então, fala-se dessa criança que ela subiu no reino dos gigantes. Ok, então qual que é o problema? O problema nisso, que o pai dessa criança, que é o tal do Capitão Gulliver, sim, o Gulliver, aquele tão famoso Gulliver, ele vai falar com a guarda real, e depois fala com o rei, o Anísio, e a grande pegada, o grande problema, é que o reino do Anísio e o reino dos gigantes têm um tratado que nenhum deles podem ir no mundo do outro. Então esse é o tratado, senão dá guerra. Aí o que acontece? Acontece que tem essa criança que sobe no mundo dos gigantes. E aí provavelmente uma guerra vai começar. Mas a coisa não é tão simples assim. O Gulliver acaba dizendo que a ex-esposa dele, a ex-companheira dele, que já tinha ido antes para o reino dos gigantes e que lá ela tem uma posição privilegiada, assim, os gigantes apreciam ela. Ela é uma quase meio bruxa lá e ela estava grávida do Gulliver quando ela foi lá. Então essa criança, ela nasceu no reino dos gigantes e depois essa mulher, a ex-esposa, ou digamos assim, do Gulliver, falou para o Gulliver cuidar dessa criança e criar ela. Ou seja, então essa criança, ela é, digamos, humana, entre aspas, e eu digo entre aspas porque é um mundo fantástico, né? Fala de humano em um mundo fantástico. Digamos, então, essa criança é humana, mas ela tem, digamos, a nacionalidade desse reino dos gigantes. Então, ela é uma criança que não dá para dizer que ela é meio a meio, mas dá para dizer que ela pertence a esses dois mundos. Aí tem que ver qual é o grande barato dessa história, porque parece que existe uma promessa, uma lenda de que uma criança pode ser um tipo de Messias, que ela vai mudar tudo, né? Mas só fala-se de uma grande guerra, que vai acontecer uma grande guerra. Agora, tem aí um comitê dos bruxos aí que se reuniram, mas isso fica mais desenvolvido no segundo ato, que tem, assim, explica um pouco melhor a importância dessa criança. E aí, olha, pelo jeito vai ter uma guerra braba. E pelo jeito, finalmente, esses dragões vão aparecer. Mas vamos ver. Agora eu não sei se esses dragões vão aparecer na guerra ou ele pertence a outra dimensão. Sabe-se lá. Mas depois eu conto pra vocês, ok? Mas, se vocês já leram ou estão lendo o livro, eu espero que vocês comentem aqui o que estão achando. Se estão gostando dessa variação, né, de elementos do conto tradicional. Tá aparecendo até desenho animado no meio. E se vocês gostam dessa mistureba, ou não, então comentem aí. Às vezes misturar tudo é bom, mas às vezes irrita algumas pessoas. Grande beijo, e no próximo vídeo então tem o segundo ato do terceiro volume. Estamos indo para a última linha, né? Antes de chegar ao final. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.